Graça e paz, queridos, estamos aqui novamente com o nosso propósito, de 9 meses de jejum, oração e leitura da palavra. E hoje eu quero trazer para vocês um texto sobre uma oração muito interessante do livro do profeta Neemias, que está lá em Neemias, no capítulo 1, a partir do versículo 5. A palavra diz o seguinte: na verdade, isso é uma oração que Neemias faz. Ele diz assim: ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a sua aliança de amor leal para com os que te amam e obedece os teus mandamentos. Ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecados contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti e não temos obedecido os teus mandamentos, decretos e estatuto que nos deste por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste teu servo Moisés. Se fores infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas, se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. Neemias também diz: o povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações dos teus servos que se agradam em te honrar. Peço que concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Então, essa oração de Neemias, a gente aprende muitas coisas. A gente aprende sobre que tipo de oração ele está fazendo, qual que é a intenção. Perceba que não é uma oração gasta, não é uma oração repetitiva e não é uma oração egoísta. Muitas vezes a gente vai diante do Senhor querendo que Deus simplesmente realize o nosso desejo. A gente faz uma lista de compras como se fosse para Deus e coloca todos os nossos desejos e ficamos chateados quando Deus às vezes diz não para nós. Ou então são orações impressionantes, mas não são orações que realmente saem do coração. Neemias apresenta uma oração com base no caráter de Deus. Ele começa a oração dizendo quão grande é o Senhor, Deus temível, Deus que cumpre as promessas. Ou seja, como que ele sabe aquilo que está na palavra? Como que ele sabe que Deus cumpre as promessas? Porque ele lê, porque ele tem tempo meditando na palavra de Deus, que é um desses motivos desse propósito de oração. É você ter pelo menos 1 hora de leitura da palavra, para você entender o caráter, a grandiosidade e o amor de Deus. Então ele baseia as suas orações no caráter de Deus e não numa petição sem fundamento. Então outra coisa que ele faz, ele confessa o seu pecado, ele confessa que ele é pecador. Muitas vezes nos chegamos diante de Deus com uma soberba tão grande que nós não reconhecemos que somos pecadores. Então ele fala que eu confesso o pecado, que eu e os meus antepassados fizeram contra ti. Então os meus pais feriram a tua aliança e por isso eu estou aqui. Então ele se inclui, ele não é simplesmente olha o que eles fizeram. Não, ele está dizendo, eu me incluo, eu sou parte desse problema. Eu estou vivendo isso porque eles pecaram e eu quero confessar que eu fiz coisas erradas e que os meus pais também fizeram. Então ele começa fazendo isso, porque todos nós pecamos contra Deus, e somente em Deus nós temos a justificação dos nossos pecados. Então, por causa de um erro, todos nós fomos separados do amor de Deus. E ele também invoca as promessas do Senhor. Se eu conheço as promessas do Senhor, se eu sei o caráter de Deus, eu posso invocá-las. Você veja que Neemias fala que o Senhor cumpre com as suas promessas e fica lembrando, lembra-te, ó Deus. Então a gente precisa fazer isso também, lembra-te, ó Deus, que tu falaste que se eu fosse obediente o Senhor faria isso. Lembra-te, Senhor. O Senhor sabe que, a gente não está dizendo isso para que Deus esqueceu da promessa que Ele fez, não é isso. Deus quer saber se você tem intimidade na palavra que Ele deixou para você. Então é isso que eu incentivo e encorajo você a fazer. Ore com aquilo que o Senhor colocar no teu coração, mas não faça oração
vã, oração repetida. Não coloque palavras enfeitadas na tua oração. Não é isso que vai agradar a Deus. Vai agradar a Deus quando você reconhece o poder, a glória dele. Quando você se achega em humildade, quando você coloca a cara no chão, a cara no pó e reconhece que é pecador, que é falho, que carece do amor, da proteção, do cuidado de Deus, né? E acima de tudo, quando você traz as promessas do Senhor e pede para elas se cumprir na tua vida. A nossa oração, amados, não pode ser uma oração egoísta, sabe? A minha vida, a minha casa, a minha família, eu. A gente tem que orar pelo povo, a gente tem que orar pelos outros. O Senhor ama quando a gente se coloca na brecha para interceder pelo seu povo, pelas pessoas que estão sofrendo, né, por casamentos que estão destruídos. Mesmo que o teu não esteja bem, ore, né, para que o Senhor alcance essas famílias. O Senhor quer te usar como instrumento de Deus nas mãos dele. Então, seja essa pessoa. A oração, ela destrava o mundo espiritual. A gente sabe disso, que tem muito poder. Então, não deixe de fazer as tuas orações. Não deixe de você meditar na palavra. E eu falo também que aqui em Neemias, ele não orou 1 dia, 2 dias, ele orou 4 meses antes de falar com o rei, para pedir para que o rei liberasse ele para a reconstrução dos muros. Então, a nossa oração, queridos, muitas vezes precisa ser insistente, ela precisa ser gerada, como a gente está falando, 9 meses, é o mês de uma gestação, é o mês que Deus faz tudo perfeito. Então comece, se você não começou ainda, comece hoje. Traga as suas orações, as suas petições para Deus, né, de maneira que agrade a Ele. Faça isso, vocês vão ver respostas, vocês vão ver respostas. A gente está viajando e a gente está dando graças em tudo aquilo que Deus tem feito. Era para a gente já ter chego no nosso destino, já vai fazer 24 horas que estamos aqui dentro do aeroporto de Guarulhos, mas Deus tem propósito com isso também. A gente não sabe aquilo que Ele tem para nós, mas Ele sabe. Então não se importe com aquilo que está acontecendo hoje, já comece a agradecer e ver lá na frente. Porque se Ele tem promessa na tua vida, e eu sei que Ele tem, Ele vai cumprir. E no tempo dEle. Às vezes a gente ora querendo que a resposta já seja imediata, que Deus já diga sim para tudo aquilo que nós pedimos, mas às vezes a resposta é não. Às vezes a resposta é não. E a gente precisa aceitar o não e continuar obedecendo a Ele. Tá bom? Então, independente, né, da sua história, independente do que você está vivendo, comece, faça parte, faça isso. E Deus vai te honrar, Deus vai te glorificar. Eu te abençoo e peço que você continue nesse propósito, que você ore e que você fale com o Senhor. Em nome de Jesus.